Vamos dar início a mais uma aula sobre análise de dados e hoje vamos falar a respeito da variável aleatória discreta. Como encontrar essa probabilidade? Mas antes disso, vamos saber o que é essa variável aleatória discreta. Uma variável ela é tida como aleatória discreta quando o conjunto de valores possíveis for finito ou infinito numerável. Neste caso, a função de probabilidade ou distribuição de probabilidade satisfaz duas propriedades. A primeira propriedade, nós temos que a minha probabilidade de cada um aqui, você vai observar que ela tem que variar entre 0 e 1, ou seja, entre 0 ou 100%, para qualquer xi. E segundo é que, se eu somar todas as minhas probabilidades, a soma obrigatoriamente tem que ser igual a 1 ou 100%. Ok? Então, exemplos que nós podemos citar: o número de filhos, número de bactérias numa lâmina, número de lâmpadas em uma residência, etc. Bom, um exemplo de distribuição de probabilidades, nós temos aqui que um certo departamento da UFSJ é formada por 35 professores. Dentre eles, 21 são homens e 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída, sorteando-se ao acaso 3 membros do departamento. Qual a probabilidade da comissão ser formada pelo menos por 2 mulheres? Neste caso, o que é que nós temos que notar? Quando ele diz ser formado por pelo menos 2 mulheres, pode ser que tenha 2, mas também pode ser que tenha 3 mulheres. Neste caso, nós vamos dividir essa resolução em 2 partes. A primeira parte, quando eu tenho exatamente 2 mulheres. E a terceira parte, a segunda parte, quando eu tiver 3 mulheres. Portanto, na primeira possibilidade, eu ter 2 mulheres, podemos acontecer da seguinte forma. Na primeira possibilidade, pode ser que tenha primeiro ser sorteado um homem, depois uma mulher, depois uma mulher. E o que é que nós vemos aqui? Que nós temos o quê? Dentre os professores, 21 são homens, ou seja, a probabilidade de sair aqui um homem nada mais é do que 21, que corresponde à quantidade de homens, dividido pelo todo, que são 35 professores. No entanto, para sair a primeira mulher, veja, eu tenho quantas mulheres no todo? Eu tenho 14 mulheres. Portanto, a probabilidade de sair a primeira mulher é de 14 para 34. Por que eu não coloquei aqui 35? Porque o primeiro que foi sorteado, que foi um homem, foi retirado, restando das 35 pessoas, 34. Portanto, a probabilidade de sair uma mulher seria de 14 para 34. Já quando eu vou sortear a segunda mulher, o que acontece? Uma delas já tinha sido escolhida. Era 14 mulheres, restou agora quanto? 13. De um total de quantas pessoas? Já tinha sido retirado o primeiro um homem, tinha sido retirada a primeira mulher, agora restam 13 de 33. Portanto, se você multiplicar 21 vezes 14 vezes 13, dividir por 35 vezes 34 vezes 33, fazendo as simplificações, você vai encontrar 91 sobre 935 avos. A segunda possibilidade é que a primeira pessoa a ser sorteada seja uma mulher. E depois você tenha um homem e depois você tenha novamente uma mulher. Bom, vamos ver. A probabilidade de primeiramente ser sorteada uma mulher é de 14 mulheres para 35 pessoas. Feito esse sorteio, foi retirada uma mulher, eu passo a ter agora apenas 34 pessoas. Como o segundo a ser sorteado vai ser um homem, eu tenho 21 homens para um total agora de 34 pessoas. Foi retirada uma mulher, foi retirado um homem e agora eu vou retirar novamente uma mulher. Era 14 mulheres, ficaram apenas 13, para um total de quantas pessoas? 33. Fazendo as multiplicações, simplificações aqui, você vai observar que o resultado é o mesmo do anterior. E na terceira possibilidade, pode ser que tenha saído primeiramente quem? Uma mulher, depois saído novamente uma mulher, por último, tenha saído um homem. Vejamos aqui que neste caso, você vai encontrar o mesmo resultado dos 2 itens anteriores.
E aqui, veja bem, eu estou dizendo de ter duas mulheres, ocorrer duas mulheres. Bom, isso ocorrendo duas mulheres, mas se acontecer três mulheres, qual seria essa probabilidade? Bom, de ter três mulheres acontece de forma única. Seria o quê? Primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher. Portanto, você teria o quê? Começando 14 sobre 35, seria a escolha da primeira mulher, depois 13 sobre 34, por último 12 sobre 33. E se eu faço as multiplicações e simplificações aqui, você vai encontrar 52 sobre 935. Bom, o que é que a gente pode ver aqui? Que com respeito a ter duas mulheres, nós tivemos aqui três resultados iguais. Portanto, a soma dessas probabilidades seria de 3 vezes 91 sobre 935. Eu precisaria somar com 52 sobre 935. Fazendo essa soma, aqui a gente vai colocar a seguinte situação: a probabilidade final seria ser a probabilidade de ter duas mulheres mais a probabilidade de ter três mulheres. Ora, a probabilidade de ter duas mulheres, a gente viu que é 3 vezes 91 sobre 935. Já a probabilidade de ter três mulheres é de 52 sobre 935. Bom, se eu multiplico 3 vezes 91, dá 273 sobre 935, mais 52 sobre 935. Se eu conservo o denominador e somo os numeradores, você vai observar que eu vou poder simplificar e o resultado que eu vou encontrar é 65 sobre 187. Vamos para o próximo item. Antes de falar da distribuição binomial, eu vou falar da distribuição de Bernoulli. Quando eu tenho situações com alternativas dicotômicas, ou seja, sucesso e fracasso, nós podemos representar todas essas respostas de forma bem simples. Ou sai um resultado, ou sai o outro. Acontecendo um, não acontece o outro. Portanto, esses experimentos recebem o nome de ensaio de Bernoulli e originam uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli. Bom, um exemplo. Uma peça é classificada como boa ou defeituosa. É um exemplo da distribuição de Bernoulli. Um entrevistado concorda ou não com a afirmação feita. O resultado de um exame médico para detecção de uma doença positiva ou negativa. No lançamento de um dado, ocorre ou não a face 5. Tudo isso são exemplos de distribuição de Bernoulli. Bom, com relação a essa variável aleatória agora de Bernoulli, por definição é uma variável aleatória x que assume apenas dois valores, 1 se ocorrer sucesso e 0 se ocorrer fracasso, e sendo P a probabilidade do sucesso. Neste caso, nós vamos denotar por x a variável aleatória de Bernoulli representado por P, uma variável aleatória com Bernoulli com parâmetro P. Portanto, essa variável aleatória da distribuição de Bernoulli ou é 1 se ocorrer sucesso, é 0 se ocorrer fracasso. E aí podemos montar uma tabela de tal maneira que o x representa essa variável aleatória de Bernoulli e o P de x igual a k representa a probabilidade desse x acontecer igual a k vezes. Portanto, se ocorrer o sucesso, a probabilidade é P. Agora, se tivermos o fracasso, eu vou chamar isso aqui de Q, onde esse Q é 1 menos P. Lembrando que a soma de todas as probabilidades, ela tem que ser no máximo 1. Logo, se eu já tenho P, o resultado da outra é 1 menos P. E segue que a probabilidade de acontecer x é igual a P, e temos que a variância de x seria P vezes 1 menos P. A gente não vai tratar a respeito disto aqui. Essas repetições independentes de um ensaio de Bernoulli dão origem ao modelo binomial. Bom, a nossa preocupação neste caso seria a probabilidade quando eu digo respeito à distribuição binomial. Neste caso, nós temos que um experimento ele é considerado binomial quando consiste em N ensaios de Bernoulli. Segundo, esses ensaios são independentes. Por último,
A probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre igual a P, e esse P variando entre 0 e 1. E neste caso, a variável aleatória x, correspondente ao número de sucesso no experimento binomial, tem distribuição binomial com parâmetro n e p, com função de probabilidade dada por quem? A probabilidade de acontecer essa distribuição binomial de k vezes, ela é dada por nk, vezes p elevado a k, vezes q elevado a n menos k, onde n é o número de ensaios e k é o número de possibilidades de acontecer o sucesso ou fracasso. P é a probabilidade do sucesso e Q é a probabilidade do fracasso. Tá ok? Bom, feito isso, vamos para os exemplos. Uma moeda é lançada 5 vezes seguidas e independente, ou seja, se sair um resultado no primeiro lançamento cara, não implica dizer que no próximo lançamento vai sair coroa, pode sair cara novamente. Os eventos sempre eles são independentes. Neste caso, calcular a probabilidade de serem obtidas 3 caras nessas 5 provas. Ora, ao lançarmos uma moeda, temos a probabilidade de ocorrência de cara no valor de quanto? De 1 para 2. Lembrando, ou acontece cara ou acontece coroa. Logo, a probabilidade são iguais, 50%. Portanto, se a probabilidade de acontecer uma cara é de 1 para 2, qual a probabilidade de acontecer uma coroa? A gente lembra lá que é 1 menos a probabilidade de acontecer a cara. Portanto, é 1 menos 1 meio, cujo resultado é 1 meio. Não precisaríamos nem ter feito isso, já que nesse caso o exemplo é bem simples. Mas nesse caso, ele vai lançar essa moeda 5 vezes e quer que apareça 3 caras. Então, como eu faria isso? Primeiro, eu quero a probabilidade, nesse caso, onde K representa o quê? O número de vezes que vai aparecer as caras. Como eu quero que seja 3, o K é igual a 3. E quantas vezes vai ser lançadas? É o meu valor de N, que são 5 vezes. Portanto, nessa expressão, eu posso substituir o N por 5 e o K por 3. Quem é o P? O P seria 1 meio. Quem seria 1 menos P? Que é o valor de Q. É também 1 meio. Portanto, aqui eu teria a seguinte situação. A x igual a 3. Onde essa probabilidade vai ser o número binomial de 5, 3. Tome cuidado, não estou dividindo 5 por 3. Isso aqui é o número binomial. Agora, quando eu falo de divisão, olha o tracinho aqui de 1 meio elevado a 3. E por que 1 meio? Aqui é o valor de P. E esse outro 1 meio é o valor de Q. Esse primeiro está elevado a 3, que é o valor de K, que é o número de vezes que vai aparecer as caras. Já que está elevado a 2, aqui faço apenas uma pequena correção, ok? Por que eu digo uma pequena correção? Lá na fórmula, isso aqui na realidade é N menos K, ou seja, 5 menos 3. Por isso que deu igual a 2. Mas, professor, como eu calculo aqui esse número binomial? Bom, todo número binomial nada mais é do que uma combinação simples. E toda combinação simples, ele é dado por quem? O N seria o valor aqui de 5 fatorial, dividido por quem? O valor de K, que é igual a 3 fatorial. E por que apareceu esse 2? Aqui você vai diminuir o 5 menos 3, por isso que deu 2. Tá? Multiplicando por quem? 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo, 1 meio elevado a 2 é igual a 1 quarto. Ora, como calcular um fatorial? A gente lembra lá nos assuntos do segundo ano, onde a gente estuda análise combinatória, e uma das partes da análise combinatória é o fatorial. O que seria 5 fatorial? Seria repetir esse 5 e multiplicar até chegar no 1, ou seja, seria multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quem seria o 3 fatorial? Seria multiplicar quem? 3 vezes 2 vezes 1. Quem seria o 2 fatorial? Seria multiplicar quem? 2 vezes 1. Portanto, ao fazer essas multiplicações, você pode simplificar, por exemplo, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1 não precisa. Para. 3 com 3, 2 com 2. E esse 2 aqui eu poderia simplificar com 4. Bom, feitas essas simplificações, você vai encontrar que o resultado vai ser 5 sobre 16, ok? Portanto,
A probabilidade ao lançarmos uma moeda 5 vezes e sair 3 caras é de 5 sobre 16. Vamos para o próximo exemplo. 2 times de futebol A e B jogam entre si 6 vezes. Sabendo que a probabilidade do time A ganhar é de 1/3, encontre a probabilidade do time A ganhar 4 jogos. Bom, vamos lá. Primeiro, o valor de N é igual a 6, porque são 6 partidas. O valor de K é igual a 4, onde o time A vai ganhar 4 jogos. Já a probabilidade de A ganhar é de 1/3. Quem seria a probabilidade do outro time ganhar? Seria 1 menos o do A ganhar. Portanto, eu fico com 2/3. E vamos fazer a substituição na probabilidade com respeito à distribuição binomial, onde eu tenho P, onde o X tem que ser igual a 4, porque é a quantidade de vezes que o time A vai ter que ganhar, 4 jogos. Seria igual a quanto? A 6, 4, onde o 6 representa o número de jogos, 4 o número de vitórias do time A, vezes a probabilidade de A ganhar. A probabilidade de A ganhar, a gente viu que é o valor de P, que é igual a 1/3. Elevado a quem? A quantidade de vezes que A vai ganhar, que seria 4. Vezes quem? A probabilidade do B ganhar, que é 2/3. Elevado a quanto? Veja, se são 6 partidas, se o A vai ganhar 4, o B vai ganhar quantas? 2. Portanto, vamos fazer substituições. Aqui você tem o número binomial de 6, 4 a 4. Quem é esse aqui? É o 6 fatorial, dividido por quem? Por 4 fatorial. E aí você diminui 6 menos 4 dá 2 fatorial. Vezes quem? 1/3 elevado a 4 é 1 sobre 81. Se você pega 2/3 elevado a 2, dá 4 nonos. Bom, novamente, você vai fazer o mesmo procedimento da questão anterior. O 6, você vai multiplicar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por quem? Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes quem? 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Quando você fizer as multiplicações e fazer as divisões, você vai encontrar que esse resultado é igual a 15. Ok? Bom, é 15 vezes quem? 1/81 avos vezes 4 nonos. Fazendo as multiplicações e as simplificações possíveis, nós vamos encontrar que a probabilidade do time A ganhar 4 partidas de um total de 6 é de 20 sobre 243. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Dê lá o seu like, o seu dislike. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva.